até mil gerações, tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos. Por detrás, por diante. Boa noite, queridos, a paz a todos. E de sua entrada e saída. Boa noite, amados, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, em nome de Jesus. E de sua entrada. Já vamos dar início, tá bom? A mais essa live em nome de Jesus. Vai ser abençoada para nossas vidas. Nós vamos aprender muito aqui em nome de Jesus. Você que está aqui, permaneça, porque hoje você vai aprender coisas que talvez você nunca ouviu de ninguém, em nenhuma live, em nenhum culto, em nenhum curso. Nós vamos aprender algumas coisas profundas do mundo espiritual aqui hoje e você precisa aprender sobre isso. Profeta, por que eu preciso aprender sobre isso? Porque se você não conhece o mundo espiritual, você vai andar pela carne. A Bíblia diz que aquele que é carne anda e é nascido da carne, ele anda na carne. E aquele que é do Espírito, nascido do Espírito, ele anda no Espírito. Há uma necessidade, querido, de compreender o mundo espiritual para que nós possamos acessar o mundo espiritual e também possamos atuar no mundo espiritual de maneira profunda, de maneira íntima. Pessoas que não conhecem o mundo espiritual são bebezinhos. São bebezinhos. Amém, queridos? Glória a Deus. Você que está aqui, continue, vai ser uma bênção. Em nome de Jesus, essa live vai ser uma bênção para nossas vidas. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus hoje para que nós possamos aprender aquilo que está no coração do Espírito Santo de Deus. Amém? Fecha teus olhos, vamos falar com Deus. Amado Deus, obrigado, Pai, por mais uma live na Tua presença. Senhor Jesus, fale conosco, Pai, aquilo que está no Teu precioso coração. Nós queremos, Pai, aprender aquilo que vem de Ti. Nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz. Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. Nós te damos toda a liberdade, total liberdade nessa live. Senhor, estamos aqui por meio da internet, mas a Tua voz, Pai, não se limita a meios de comunicação. A Tua voz, ela se irradia a todos aqueles que são ovelhas de Cristo e querem aprender a voz do Pai e a voz do Filho e a voz do Espírito Santo. Que nós possamos aprender, Pai, aquilo que vem do Teu coração. Não permita, Pai, que nós falemos aqui, Pai, algo que vem do homem, algo carnal, mas algo que vem do Teu Espírito. Fala conosco, precioso amigo Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui em o nome de Jesus. Usa-nos, pode, Senhor, total controle. Te damos total controle aqui. Fala conosco e nos revela aquilo que está no Teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus, que bênção. Mais uma live para a honra e a glória dEle. Aquele que reina, aquele que vive e aquele que é para todos sempre. Amém? Hoje nós vamos continuar o ensino pela manhã que nós começamos a falar aqui. Que bênção! O ensino que nós começamos a falar pela manhã sobre o mundo espiritual. Queridos, só um detalhe para vocês. Estamos aqui com mais ou menos quase 300 pessoas online nas duas plataformas. E no passado, e algumas pessoas mandaram mensagem para mim, profeta, coloca um fundo musical, profeta, coloca uma música de fundo. Querido, geralmente eu coloco louvores quando eu quero adorar a Deus, quando eu quero me conectar com Deus. A música de fundo, ela é como se... eu vou usar essa expressão, mas eu quero que você entenda no profundo o que eu estou te falando aqui, tá? Muitas pessoas usam fundos musicais para comover as pessoas. E eu não preciso de um fundo musical para comover ninguém aqui na live, tá bom? Eu não preciso de um fundo musical para tocar o teu espírito, porque quem faz isso é o Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Então, eu não sou acostumado em ficar colocando fundo. Às vezes eu coloco lá na igreja, às vezes eu desligo, mas eu não sou voltado para um fundo musical aqui de fundo, tá bom? Eu sei que nós podemos fazer isso mais para frente, quando a gente for orar aqui por cura, por libertação ou outras coisas, porque aí nesse caso soma a oração junto com a adoração. Então nós adoramos e nós oramos ao mesmo tempo. Nesse caso é útil. Mas aqui eu quero que você preste atenção na mensagem.
Amém? Eu quero que você preste atenção no ensino. E como você presta atenção no ensino, isso faz com que você destrave. Às vezes a parte emocional complica um pouco. Amém? Um fundo musical aqui dificulta um pouco o teu entendimento, porque você vai levar isso para o lado emocional. Eu não quero emoção aqui. Eu não quero pessoas emocionadas aqui na live. Eu quero pessoas que tenham racionalização segundo a palavra de Deus. Pessoas que querem pensar, pessoas pensantes, pessoas que querem aprender o conteúdo da palavra de Deus e não precisa de um fundo musical para comover as pessoas, tudo bem? Então só dando um posicionamento para vocês aqui, pessoas que mandaram mensagem no passado e mandaram mensagem recentemente também. Profeta, coloca uma música de fundo. Querido, eu não vou colocar música de fundo, tá bom? Eu quero que você goste da palavra de Deus e não de uma palavra com fundo musical. Você não vê Jesus com fundo musical pregando, nem o apóstolo Paulo. Eles pregavam a palavra nua e crua. E as pessoas se rendiam a Deus pela palavra. As pessoas se rendiam ao Senhor pelo aquilo que elas falavam, por aquilo que o apóstolo Paulo falava, e elas recebiam dentro do Espírito. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E ela vai entre a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do homem, para discernir a intenção do coração do homem. Então, querido, nós não precisamos de um fundo musical. Você que está aqui, pastor, você que é líder, você que ministra a palavra de Deus, você não precisa de fundo musical para pregar a palavra de Deus, tá bom? Pregue a palavra. Quem vai ouvir são as ovelhas. Amém? Talvez os bodes precisam de um fundo musical. Amém? O que nós precisamos é de palavra de Deus. É isso. Precisamos conhecer a palavra. E ela destrava a nossa vida no mundo espiritual. Eu não sou contra, querido, uma pessoa que faz live com fundo musical, tá? Você pode fazer. Mas eu não sou acostumado com isso no sentido de mover as pessoas emocionalmente. Eu movo as pessoas pelo conhecimento, a sabedoria que Deus me deu e o conteúdo espiritual que Deus já me entregou. E isso está na minha genética espiritual. Amém, querido? Então, nós vamos aprender sobre isso no futuro, quando a gente falar sobre ministérios e chamados e dons ministeriais. Profeta, o que é o dom ministerial? O dom ministerial é o dom que Jesus nos deu, escrito lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, do qual o Senhor, ele subiu ao céu, ele ascendeu, né? Ele voltou para o Pai e antes disso ele deu dons aos homens. Então, ele deu dons aos homens. Que dons são esses? Profetas, apóstolos, evangelistas, mestres e... apóstolos, pastores, evangelistas, mestres e... Eu falei apóstolos 2 vezes, né? Vamos lá. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Depois nós temos outros ministérios dentro da igreja, que são os bispos, presbíteros, os diáconos, enfim. Depois eu vou falar com vocês um pouco sobre isso. Como que funciona cada função na igreja. Como funciona não é um cargo, querido, tá? Não é um cargo, tá bom? Ah, uma pessoa tem um cargo. Não, isso não existe. Não é cargo. São dons ministeriais. Deus deu dons aos homens e às mulheres. E cada um atua no seu dom, naquilo que Deus chamou você para fazer. Tudo bem? Alguns são apóstolos, outros são profetas, outros são evangelistas, outros são pastores, mestres, diáconos, presbíteros. Uma coisa que vocês vão ouvir muito, né? O meu chamado é do louvor. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Louvor não é chamado, tá bom? Vou deixar bem claro isso para você. Você que é do louvor aqui, tá me ouvindo? Louvor não é chamado. Louvor é um talento que Deus te deu, que vai somar ao teu chamado. Geralmente você é um evangelista e Deus te deu o talento da música para evangelizar também por meio da música. Tem muitas pessoas que se escondem atrás de um instrumento e não ganham almas para o Senhor Jesus. Está errado. Tá? Novamente, louvor, adoração, isso tudo é uma benção. Eu também toco alguns instrumentos, não sou tão bom, né? Meu pai está aqui na live, entrou aqui agora, o Jerônimo é meu pai, gente. Esse grande homem de Deus que está aqui, Jerônimo, ele escreveu aqui a paz e boa noite, profeta, amém, pai? Tudo bem? É meu pai, está aqui com a gente hoje, ele também está trabalhando um pouquinho aí no TikTok também. Mas eu quero que você entenda que o instrumento, ele é um talento que Deus te deu, tá? Ele não é um chamado. Tem pessoas que estão se escondendo atrás do instrumento e não ganham uma alma para Jesus, tá errado. Você tem que usar o teu instrumento para alcançar pessoas. Você tem que usar o teu instrumento, o talento que Deus te deu, natural, da instrumentação, de tocar instrumento, para alcançar vidas de acordo com o teu chamado. Bom, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre como funcionam os chamados, como funcionam os dons, e você vai aprender muito sobre isso, como que funciona o ministério, como que é o ministério apostólico, o ministério de mestre, o ministério de evangelista, né? Geralmente, quando você vê, não sei se você sabe disso, na Bíblia, existem classes de profetas, tipos de profetas. Depois vocês vão aprender isso comigo mais pra frente. Quem tem um ministério, o chamado profético aqui, ou chamado de profetisa, né?
Vocês vão aprender isso comigo mais pra frente. A Bíblia conta que existem classes de profetas. Nós temos profetas de palácio, nós temos profetas de governo, nós temos profetas apostólicos, que é o meu caso, são profetas que estão líderes de igrejas, tá? São profetas que são pastores de ministérios. No meu caso, eu sou um profeta apostólico, porque eu sou profeta do Senhor e eu trabalho também no ministério apostólico, implantando igreja e ganhando almas para Jesus, tá? Você vai ver também no futuro, eu ensinar você sobre profetas músicos. A Bíblia diz que tinham grupos de profetas que desciam e profetizavam por meio da música. Tá entendendo que o louvor não é chamado? O louvor é uma forma de você potencializar o teu chamado. É uma forma de você potencializar aquilo que Deus te deu no teu chamado, tá bom? A partir de hoje, em nome de Jesus, não use isso mais, né, como uma forma de se esconder. Não, meu chamado é no louvor. Não, querido. O louvor é uma forma de você expressar a Deus, mas você tem que trabalhar no teu chamado, você tem um chamado, tá bom? Tem pessoas que passam a vida tocando, mas não ganham uma alma para Jesus, tá errado. A Bíblia diz, ide e fazei discípulos, Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16, ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é necessário ganhar almas com o teu chamado, tá bom? Glória a Deus, queridos. Tudo bem? Deane Alice, ela disse, não existe pastores na Bíblia, muito menos religião. Amém. Fique com o que você acredita. No grande dia, quando você estiver diante do trono de Deus, você diz isso para ele, tá bom? Você diz isso na cara dele, diz assim, olha, eu não acreditava que não existia. Você não acreditava? Então tá bom. Então aparte de mim porque eu não te conheço. Amém, queridos? Glória a Deus. Provérbios capítulo 30, versículo 4. Eu sei o texto que você está dizendo aí. Você está dizendo assim, quem colocou as águas do oceano na palma das suas mãos? Ou quem contou todas as estrelas e as chamou pelo nome? Será que você sabe o nome dele e o nome do seu filho? Não é isso que você está escrevendo aí? Certeza que sim, né? A Bíblia diz, querido, que nós, preste bem atenção, nós iremos prestar conta a Deus de tudo que nós falamos e ensinamos. Eu fico com a Bíblia. Eu fico com a palavra de Deus. Queridos, qualquer texto que você citar aqui para mim, eu conheço de cabeça. Eu leio a Bíblia há 12 anos. Eu passo o meu dia, muitas vezes, meditando na palavra de Deus. Eu não sou melhor, mas eu conheço o que eu estou ensinando para vocês. E sim, Jesus instituiu pastores. Até porque lá em Apocalipse, no capítulo 3, Jesus ele se apresenta e ele fala com o anjo da igreja. Quem era o anjo da igreja? O pastor. Então você pode até querer dizer que não tem pastores. E tá tudo bem, enquanto você está viva. Quando você estiver lá diante de Deus, você vai ter que prestar conta. Então, eu espero que você esteja muito convicta do que você está falando. Eu fico com a Bíblia. Eu fico com a palavra de Deus. E detalhe, o nome do Pai é Iau. E o nome do Filho é Yausha. E o nome do Espírito Santo é Ruach HaKodesh. Eu sei o nome dos três. Amém? Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Vou repetir de novo. Você que não sabe o nome do Pai, do Filho e do Espírito aí, no hebraico, no nome original. O nome do Pai é Iau ou Yahô. A pronúncia se perdeu ao longo do tempo, tá? A pronúncia do nome do Pai se perdeu ao longo do tempo. Mas o nome dele é Iau. E o nome do Filho é Yausha ou Yeshua. Também a pronúncia é um pouco complicada. E também o Espírito Santo significa Ruach HaKodesh. Amém, queridos? Glória a Deus. Benção demais. Enfim, não vou perder mais tempo. Continue com a sua verdade, minha irmã. Espero que você esteja certa do que você está pensando. Eu fico com a Bíblia, fico com a igreja, fico com a noiva do Cordeiro, eu fico com Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Tudo bem? Vamos seguir aqui para o conteúdo, então. Só um detalhe, querido, se você não concorda com a palavra de Deus e com o que eu estou ensinando aqui, não tem por que você ficar aqui na live, tá bom? São 7h20 da noite, um dia após o Natal, procure o que fazer da vida, tá bom? Vai procurar o que fazer, querido, vai estudar, vai fazer alguma coisa, vai estudar para ganhar dinheiro, vai fazer alguma coisa da vida. Eu estou pregando a Bíblia e a palavra de Deus. Se você não concorda, é só sair da live, tá bom, queridos? Vamos lá, eu quero voltar aqui o ensino com vocês. Nós estamos falando sobre batalha espiritual, tudo bem? Estamos falando sobre batalha espiritual. Preste bem atenção. Preste bem atenção aqui. Quando nós falamos de batalhas espirituais, nós precisamos entender algumas coisas muito importantes. O mundo espiritual, querido, ele tem códigos. Vou repetir de novo. O mundo espiritual, ele tem códigos. Vou repetir pela terceira vez. O mundo espiritual, ele tem códigos. E se você não entender à luz da palavra de Deus esses códigos, você não vai conseguir atuar no mundo espiritual.
Você não vai conseguir atuar no mundo do espírito. O que é o mundo do espírito, profeta? É o mundo espiritual, o reino de Deus. O reino de Deus, querido, não é físico, ele é espiritual. O reino de Deus, ele não é biológico. Você não vai tocar o reino de Deus com o teu corpo físico. Profeta, mas nós não vamos entrar no reino dos céus com esse corpo? Não, você não vai entrar com esse corpo. O teu corpo será transformado, a Bíblia diz, num piscar de olhos, em um corpo à semelhança de Cristo. Um corpo celestial, um corpo transformado. Você não vai entrar no reino dos céus com o mesmo corpo. Ele será transformado. Amém, queridos? Glória a Deus, ele será transformado. Você precisa entender que o mundo espiritual, nós não podemos acessá-lo com aquilo que nós achamos, ou nós pensamos, ou nós acreditamos. Nós temos que praticar aquilo que a palavra de Deus diz para que eu possa entender esses códigos, essas chaves espirituais no mundo do espírito. Para que eu possa atuar e ter autoridade no mundo espiritual. Tem muitas pessoas, querido, que conhecem a Bíblia, mas não têm autoridade. Tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem a palavra de Deus, conhecem os 66 livros aqui da Bíblia, mas ela não sabe os segredos espirituais. Porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, que aqueles que são os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Abra a tua Bíblia aí, Romanos 8, 14. Se você é filho de Deus, querido, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não é físico, ele não é biológico, ele é espiritual. E quando você segue o Espírito Santo e pratica a palavra de Deus, quando você leva uma vida de espiritualidade em Deus, você está apto para mover o mundo espiritual por meio da autoridade. Muitas pessoas, querido, têm conhecimento, mas não têm autoridade. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante que eu vou falar aqui agora. Anote isso daí, preste bem atenção. Quando nós falamos de autoridade, existe um tempo biológico e um tempo espiritual. Deixa eu te ensinar um pouco sobre isso. O teu tempo biológico não tem nada a ver com o teu tempo espiritual. Eu vou repetir de novo. O seu tempo biológico não tem nada a ver com o seu tempo espiritual, a tua maturidade espiritual. Eu conheci muitas pessoas, por exemplo, eu tenho pessoas na igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo, pessoas com 12, 13 anos, que são muito mais espirituais do que pessoas com 30 anos, com 40 anos. Ou seja, a idade biológica, uma pessoa velha, não significa que ela é espiritual. Uma pessoa que tem uma idade avançada não significa que ela é uma pessoa que anda no espírito. Muitas pessoas são já anciãos, já são mais de idade, são velhos já. E eles nunca operaram o poder de Deus. Nunca oraram por ninguém, ninguém foi curado. Nunca expulsou demônios. Nunca pregou com autoridade. Nunca pregou e almas foram rendidas aos pés de Cristo. Nunca manifestaram o poder de Deus e a autoridade de Deus. Por quê? Porque a idade biológica não tem nada a ver com a idade espiritual. Anote isso daí para você aprender, querido. Eu estou te ensinando aqui de maneira profunda, tá? Isso aqui é profundeza do espírito. Existem pessoas que têm uma idade avançada que é um bebezinho na fé. E existem pessoas que são bebês na fé, pessoas que são novas convertidas, mas dependendo do nível de espiritualidade que essa pessoa está tendo e indo e se alimentando do Espírito Santo, se alimentando de Deus, essa pessoa está indo para um nível muito mais profundo do que aquela que tem 40 anos na igreja. Tem pessoas, querido, com 40, 50 anos que nem sabem o seu chamado. Tem pessoas com 40, 50 anos que nem sabem para que Deus chamou ela. Tem pessoas que me questionam aqui na live, mas quem te intitulou profeta? Querido, quem me intitulou profeta foi o mesmo que intitulou Paulo o apóstolo. O mesmo Espírito, o mesmo Jesus. Eu não pedi para ser profeta, eu nasci profeta. Eu não pedi para ter esse chamado. Deus me deu esse chamado. E eu atuo com esse chamado. Eu conheço o meu chamado, você conhece o seu? Eu conheço o que Deus me chamou para fazer. Eu conheço a responsabilidade que Deus colocou nas minhas mãos. E você, conhece? É muito fácil eu apontar o dedo na cara do meu irmão quando tem 3 dedos apontados para mim. Lembre-se disso. Eu aponto o dedo na cara do meu irmão julgando ele, mas tem 3 dedos apontados para mim. Toma cuidado, querido, você apontar o dedo na cara do teu irmão. Porque tem muitas pessoas que já conhecem o seu chamado, estão atuando no teu chamado, e muitos nem conhecem, nem sabem para que Deus os chamou. Nem sabem para que Deus os chamou para o serviço ministerial. Toma cuidado com isso, querido. Tome cuidado com isso. O chamado, preste bem atenção, o chamado vem do Espírito Santo de Deus e do próprio Cristo Jesus. Nós não pedimos para ser alguma coisa. Nós somos aquilo. Deus nos chamou para aquilo.
o profeta Isaías, o profeta Jeremias, esses homens foram chamados como profeta. Eu te chamei como profeta no ventre da tua mãe, diz o Senhor dos Exércitos. O que está faltando hoje, querido, é que pessoas não compreendem o mundo espiritual. Pessoas não compreendem o mundo espiritual e querem atuar com autoridade. Querido, você não vai ter autoridade nenhuma. Você não terá autoridade alguma. A autoridade, preste bem atenção, ela vem de conhecer o mundo espiritual. Conhecer os segredos por trás da palavra de Deus. Praticar esses segredos para que eu tenha autoridade no mundo do espírito. Para que eu tenha autoridade no mundo espiritual. As pessoas, querido, querem ter o poder de Deus. Presta bem atenção. Presta bem atenção. As pessoas querem ter autoridade no mundo espiritual, mas não querem praticar aquilo que a Bíblia ordena. Não querem praticar aquilo que a Bíblia fala. Não querem ver uma vida de santidade. Não querem ver uma vida de busca e de fome e sede pela presença de Deus. Como a Bíblia diz, lá em Salmos, a minha alma anseia por ti como a corça anseia pelas águas. Anote uma coisa aí no teu caderno, anote isso. Nós precisamos de ter fome e sede de Deus para que eu possa ter autoridade. Como você quer o poder de Deus sem se apaixonar por Deus? Como você quer atuar no poder de Deus sem amar a Deus de todo o teu coração, com todo o seu entendimento, com toda a tua força? Como você quer andar no mundo espiritual se você não ama a Deus, querido? Se você não busca meditar na palavra, você não faz o arroz com feijão. E você quer ter autoridade com Deus, nunca você vai ter autoridade com Deus. A autoridade, ela vem da prática diária, de maneira espiritual na palavra de Deus. A autoridade, querido, você não compra ela. Você não compra a autoridade. Certa feita, o apóstolo Pedro, ele estava orando em uma das cidades que ele evangelizava. E um mago, ele veio até Pedro e falou assim, Pedro, ore por mim para que eu também possa impor as mãos e colocar as mãos nas pessoas e elas também receberem o Espírito Santo. Pedro, ele disse, você está no teu coração perverso. Você é pecador, se arrependa, porque você quer comprar o Espírito Santo, você quer comprar o poder de Deus. E não existe isso, querido, alguém que possa comprar o poder de Deus. O poder de Deus é de uma vida diária, uma prática diária com Deus, de relacionamento íntimo com Deus. Não existe como você alcançar o poder de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui, querido. Nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas estão indo buscar impartição da mão de homens de Deus. Querido, isso não é errado. Um homem impor as mãos sobre você e repartir com você a unção que está sobre ele, o poder que está sobre ele e a autoridade que está sobre ele. Mas preste bem atenção no que eu vou falar para você. Preste bem atenção. Você não vai ter nada da parte de Deus. Não importa se essa pessoa é um homem de Deus, se você não pratica a palavra. Você pode ir até uma igreja, você pode viajar, ir lá e falar assim, profeta, apóstolo, impõe as mãos sobre a minha mente, eu quero ter o mesmo dom que você não vai receber nada. Porque os dons, ele vem do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12. Os dons quem dá é o Espírito Santo. Não é o homem que dá, é o Espírito Santo. O homem ele pode gerar o desejo de repartir aquilo. Mas se aquela pessoa não merece o dom, ela não vai receber. Ela não vai receber o dom. E fica muita gente correndo atrás de um monte de homens de Deus. Querido, não é pecado você ir atrás do homem de Deus, da mulher de Deus, para que ele imponha as mãos sobre você. Não é errado, é bíblico. Mas quando tua vida não está no altar, você não vai receber nada daquele homem e nada daquela mulher. Sabe por que Eliseu recebeu porção dobrada de Elias? Sabe por que Eliseu recebeu a porção dobrada do que estava sobre a vida de Elias? Em outras palavras, o poder, o Espírito Santo que estava sobre a vida de Elias? Porque Eliseu conhecia o mundo espiritual. E ele falou assim 3 vezes, eu não vou ficar aqui, eu vou com o Senhor. Ai de mim se não for contigo. Eu irei com você. E Eliseu falou, fique aqui em Betel. Não, eu vou com o Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Eliseu sabia, querido, o que ele queria. Mas Eliseu foi um servo de Deus. Estava servindo o seu Senhor. Existem pessoas que querem receber poder de Deus, receber glória, receber unção. Não vai ter nada se você não leva uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de santidade, querido. Você não vai ter nada da parte de Deus. Nada. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 7 e 8. Aquele que não tem fé, que não coloca a fé em prática no mundo do Espírito, não pratica, não coloca a fé em ação, não pratica, não tem fome, não tem sede, não gera fome e sede da presença de Deus, não tem nada da parte de Deus porque é indeciso e inconstante.
É muito fácil, querido, a gente querer o poder de Deus sem cumprir aquilo que nós precisamos colocar em prática. É muito fácil eu querer operar o poder de Deus sem pagar o preço da oração, do jejum, da meditação da palavra, da adoração, de visitar os órfãos, pregar o evangelho. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui que talvez você não sabe disso. Lá em Marcos, capítulo 16, preste bem atenção. Marcos, capítulo 16, diz que preguem o evangelho e os sinais acompanharão os que creem. O primeiro pré-requisito que Jesus coloca para os discípulos não é operar o poder, é pregar o evangelho. É pregar o evangelho, as boas novas do reino de Deus. Quando nós pregamos as boas novas, nós estamos colhendo o poder, porque Deus ele olha do céu e fala assim, meu filho está trabalhando, Espírito Santo pode derramar mais poder sobre ele. Espírito Santo pode derramar poder sobre ele. Porque ele está trabalhando por nós. Está trabalhando na obra do Filho, a obra do Cristo, a obra do Pai. Está trabalhando em prol do reino. Então derrame poder sobre ele. Derrame poder sobre ela. Ela prega, ela ensina, ela visita, ela discipula. Anote o que eu vou falar para vocês, querido. Leia Marcos, capítulo 16. Jesus não derrama a autoridade. Ele manda os discípulos pregarem primeiro. O poder, ele cresce em você, querido. O poder, ele cresce em você à medida que você trabalha para o Senhor. Isso aqui é um segredo espiritual que eu estou te dando. Ninguém vai te ensinar isso, querido. Dê valor ao que você está aprendendo aqui nessa live. Quanto mais eu trabalho para o Senhor, quanto mais eu trabalho para o Senhor Jesus, quanto mais eu trabalho para Cristo e na sua obra, mais o Senhor derrama poder sobre mim para me atuar na obra. Lembre-se, querido, preste bem atenção, lembre-se de uma coisa. A autoridade de Deus, ela é dada de maneira gratuita. Mas existe uma prática de vida que você precisa ter para manter a autoridade. Para manter a unção. Eu vou ensinar para vocês no futuro sobre a unção e o poder de Deus, que é a unção do Espírito Santo. Eu vou ensinar sobre vocês como vocês manifestarem, operarem a unção. Lá em 1 João diz que a unção nos ensina todas as coisas. A unção, o poder de Deus, essa força imaterial é intangível. Quando nós liberamos unção sobre as pessoas, elas são curadas. Quando nós oramos com unção sobre as pessoas, elas são curadas, são libertas. Mas sem unção, querido, uma pessoa sem unção, sem autoridade, sem poder, ela é vazia. É por isso que hoje nós estamos vendo muitos púlpitos, pessoas pregando nos púlpitos, mas não tem poder nenhum. Não tem autoridade nenhuma. É só conhecimento. É só historinhas da carochinha. Muitos pregadores estão se tornando coachings. Muitos pregadores estão se tornando, queridos, humoristas de púlpito e de altar. Porque eles pensam assim, as pessoas não querem mais, as pessoas não querem mais ouvir a verdade, então eu vou pregar algo gostoso para as pessoas, eu vou pregar uma coisa gostosa, eu vou pegar uma mensagem mais de autocrescimento, autodesenvolvimento e crescimento profissional e prosperidade. Eu acho que eu vou pregar isso. Pregadores que estão me ouvindo aqui, preste bem atenção. Como profeta do Senhor, eu quero te falar isso. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Não importa o que vão pensar de você. Se vão te chamar de habitolado, de abduzido, não importa. Preguem o evangelho. Eu não ligo, querido, eu não me importo porque estão falando de mim na internet. Eu não me importo com isso. Essas pessoas, na verdade, são degraus para me subir nelas e alcançar o que Deus tem para minha vida. Essas pessoas não me paralisam, não me deixam tristes. Pelo contrário. Eu me sinto mais feliz porque o apóstolo Paulo foi perseguido, o apóstolo Pedro foi perseguido, Jesus foi perseguido. Mas que o teu sermão, a tua pregação, aquilo que Deus colocou sobre você, nunca mude isso. Pregue arrependimento. Pregue vida para as pessoas. As pessoas estão indo para o inferno, querido. Porque os pregadores não pregam mais a verdade. Não pregam mais a verdade. Não pregam mais sobre o mundo espiritual. Não pregam mais sobre demônios. Não se fala mais sobre demônios hoje. As pessoas são influenciadas por demônios. Muitas pessoas dentro da igreja estão endemoniadas. E os pastores estão vendo isso e não fazem nada. Continue pregando a verdade.
Mais vale o reconhecimento de Deus do que o reconhecimento dos homens. Nós não estamos nessa terra, querido, para agradar pessoas. Nós estamos nessa terra para agradar a Deus. Estamos nessa terra para agradar ao Espírito Santo de Deus, a andar pelo Espírito Santo de Deus. Viva pela verdade. Pregue a verdade. Doa a quem doer. Tua família não te olha como uma pessoa cheia do Espírito Santo? Tá tudo bem, querido. Tá tudo bem. Você não está aqui para agradar a tua família? A mãe de Jesus tentou atrapalhar o ministério de Jesus. Jesus estava curando um paralítico. E a sua mãe, os seus irmãos, suas irmãs começaram a chamar ele lá fora. Manda chamar o mestre. Jesus falou uma coisa muito forte. Jesus, ele dá uma patada na sua mãe. Tem pessoas que falam que Maria é santa, né? Olha aí Maria santa aí, atrapalhando Jesus. Chama Jesus lá e Jesus fala, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Se essa é minha mãe verdadeira, ela vai estar aqui ouvindo o que eu estou pregando. Maria foi pecadora como qualquer um, querido. Eu sei que não é isso que a Igreja Católica quer que você pense. Mas Maria foi pecadora como qualquer uma. O único que não teve pecados foi Jesus. O único intermediador entre Deus e os homens é Jesus, o Salvador da humanidade. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aquele que morreu por nós. Aquele que morreu por nós. Ah, profeta, mas se Jesus não tivesse vindo de Maria, se Jesus não tivesse vindo de Maria, Jesus tinha vindo da árvore. O poder de Deus não se limita, querido, a uma mulher. Ela foi uma mulher de Deus, mas não é santa, não é imaculada, ela foi pecadora como qualquer outra. Aceite a verdade, querido. Saia dessas mentiras em nome de Jesus. Amém? O teu Salvador é Jesus, não existe outro. Esqueça Maria. Maria já morreu, possivelmente está na glória hoje. Deixa ela quietinha lá. Ela não tem nada a ver com a gente hoje. O único advogado entre Deus e os homens. O único advogado entre Deus e os homens é Jesus. Ele é o nosso advogado. Amém? Ele é o nosso advogado. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Querido, eu nem vou entrar aqui no âmbito de Maria, querido. Eu já refutei muitos católicos aqui, já perdi a paciência com isso já. Quer acreditar nessas baboseiras? Acredite, a escolha é sua. A salvação é tua. Eu fico com a Bíblia. Eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com Jesus, o Espírito de Deus e o Pai. Eu fico com isso. Se você quer ficar com Maria, o problema é seu. A salvação, ela vem por acreditar em Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amém? Estão escrevendo aqui, Maria era pecadora, onde ela pecou? Maria era pecadora como qualquer um. A Bíblia diz que só existiu um que não pecou, querido. Jesus. Ela era pecadora como qualquer outra. Só Jesus não pecou, querido. Ele é o único que morreu por nós sem pecado. Na verdade, ele só poderia ter morrido por nós, porque ele não pecou. Como poderia morrer alguém pela minha vida se tivesse pecado? A Bíblia é clara em relação a isso. Eu não quero focar nisso hoje, tá? Continue com as suas mentiras. Essa é uma decisão sua. Eu fico com a Bíblia. Eu fico com a palavra de Deus. Tudo bem? Vamos lá, queridos. Eu quero seguir aqui com o conteúdo. Preste bem atenção. Nós falamos sobre a autoridade aqui e falamos como ter e operar o poder de Deus por meio da autoridade espiritual. Uma irmã escreveu aqui, pastora Tânia Tereza prega a verdade também. E ela não deixa de falar. Ela é clara quanto à verdade. Sim, Milene Duval. Sim, Milene, a pastora Tânia Tereza é uma bênção. É mais pastora do que muito pastor aí. Tá? Ela é uma bênção, tá bom? Prega a verdade. É uma mulher que prega a verdade. Ensina sobre o mundo espiritual, juíza, né? Eu conheço alguns pregadores, tá, gente? Mas eu creio sim que ela é uma grande mulher de Deus, uma grande pastora. Tá bom? Até porque o seu ministério gerou muitas almas, alcançou muitas almas para o Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Exato, Rubi. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Parabéns pela passagem. Exatamente isso. Todos pecaram, não existe um. Só Jesus que não pecou. Só ele. Só ele. Amém? Eu vou seguir aqui com o conteúdo. Amém, querido? Vamos seguir aqui. Preste bem atenção. Nós falamos no passado sobre a armadura de Deus, né?
Eu quero que você entenda uma coisa, preste atenção aí, em nome de Jesus. Preste bem atenção. O mundo espiritual, ele é um mundo, querido, que ele tem legalidade. Como funciona isso? No mundo espiritual, ou nós nos blindamos, ou nós permitimos legalidades do mundo espiritual, do império das trevas sobre a nossa vida. O mundo espiritual, como eu te falei aqui no passado, há alguns minutos atrás, você entendeu que o mundo espiritual, ele tem chaves, códigos espirituais. E esses códigos estão na Bíblia, escritos na palavra de Deus. E quando nós conhecemos esses códigos, conhecemos esses segredos, essas chaves espirituais dentro da Bíblia, nós conseguimos viver de maneira espiritual e com autoridade. E um desses códigos, querido, está lá em Efésios capítulo 6. Quando a Bíblia diz sobre a armadura de Deus. Nós falamos sobre isso no passado, eu não quero entrar aqui a fundo, eu falei muito aqui com vocês, eu falei sobre cada peça da armadura. O capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinto da verdade e a sandália da preparação do Evangelho. Eu ensinei vocês sobre todas essas 6 peças, esses 6 itens da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, presta bem atenção. Tem algumas pessoas aqui que estão falando aqui na live. Queridos, ignorem, tudo bem? Ignorem. Essas pessoas, eu vou repetir aqui pela 1000ª vez, merecem o nosso silêncio. Não perca tempo com essas pessoas, tudo bem? Deixa ela falar sozinha, elas merecem o nosso silêncio. Jesus deixou muitas pessoas falando sozinho na Bíblia. Fariseus, ele virava as costas para fariseus. Não percam tempo com essas pessoas, não percam tempo respondendo essas pessoas. Elas já estão perdidas. A maioria já está tudo perdida. Ela não crê na Bíblia, não crê na palavra de Deus. Eu estou pregando aqui Bíblia. Eu não estou falando de mim. Eu estou falando só de Bíblia. Se eu estivesse falando aqui de dinheiro, pedindo pix para você, trazendo revelação aqui, tava todo mundo aqui na live, glória a Deus. Mas porque eu prego a verdade, vem um monte de enviado do cão, bodes, querendo dar cabeçada. Então, querido, preste bem atenção. Não perca tempo. Não responda. Tudo bem, amados? Não responda. Deixe que elas fiquem falando sozinhas. E se continuar, eu vou bloquear. É simples assim. Tudo bem? Vamos continuar com o ensino aqui, preste bem atenção. Nós falamos da autoridade no mundo do espírito. Essa autoridade, ela vem de segredos espirituais, de códigos. A palavra de Deus, lá em Efésios, no capítulo 6, a Bíblia diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sejam revestidos do Senhor e da força do seu poder. Versículo 11. Para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Do versículo 12 em diante, você vai encontrar as peças da armadura. Querido, isso é uma chave espiritual. O cristão, ele deve orar se revestindo dessa armadura. Porque essa armadura espiritual, preste atenção, essa armadura espiritual, ela te blinda no mundo espiritual. Quando os anjos, eles olham para você com essa armadura no mundo espiritual, eles temem e tremem. Porque essa armadura não vem de homens. Essa armadura vem de Deus. Quando você ora pedindo ao Senhor que Ele te revista com essa armadura começa a blindar você no mundo espiritual. Sabe por que tem pessoas que não conseguem? Ela não consegue ficar firme em Deus. Quando o diabo se levanta contra ela, ela não consegue ficar de pé, porque ela não se blinda espiritualmente com a armadura de Deus. Todo ataque do diabo que vem sobre ela, ela cai. Ela é uma presa fácil, querido. O que é uma flecha do diabo se você não tiver uma armadura? A Bíblia deixa bem claro que essa armadura nos blinda contra as ciladas do diabo, contra os dardos inflamados do diabo. O escudo da fé nos protege contra os dardos inflamados do maligno. Tem pessoas que falam, profeta, essa armadura, ela não é espiritual, querido, você que pensa. O apóstolo Paulo, ele reforça 2 vezes nesse texto. Em um curto período de tempo, ele fala, revistam-se, vistam-se, usem. É uma responsabilidade nossa de usar a armadura de Deus. Tem pessoas que são atacadas espiritualmente, ela não consegue ficar de pé porque ela não se blinda com a armadura de Deus. Ela não se blinda com a armadura espiritual, porque essa armadura é espiritual. Tem pessoas que não vão conseguir ficar de pé, querido, porque elas não se blindam espiritualmente. Você já viu um soldado conseguir ficar numa guerra sem escudo? Sem armadura? Tá entendendo como tem muita gente sofrendo porque não tem um conteúdo, o ensino que você está aprendendo aqui? Nós precisamos, querido, ser espirituais. E o mundo espiritual, ele tem códigos, segredos.
Uma pessoa, querido, que anda de maneira carnal, ela vai ser escrava do diabo. Ela não vai conseguir andar com Deus de maneira profunda, porque ela é escrava. Ela não conhece os segredos espirituais para aplicar na vida diária e ela fica sofrendo ataque espiritual e perdendo as batalhas o tempo inteiro. Amém, queridos? Glória a Deus. Tem um irmão aqui que falou, né? Eu voltei a Cristo através da sua live. Glória a Deus, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida. City Brooklyn FZO. Que Deus abençoe sua vida. Glória a Deus por isso. Nesses 4 meses, mais ou menos, que eu estou trabalhando aqui na internet, nós ganhamos mais de 1000 almas para Jesus. Mais de 1000 almas para Jesus. Nos 4 meses que eu estou trabalhando aqui na internet, nós ganhamos mais de 1000 almas para Jesus. Isso é uma bênção. Continue firme, amado. Continue firme porque você fez a melhor escolha da tua vida, de andar com Jesus. Amém? A maior alegria que nós temos na nossa vida nessa terra, a maior alegria é ter o nosso nome escrito no livro da vida. A maior alegria é nós termos a salvação por meio de Jesus. A salvação por meio do nosso Salvador e o nosso Senhor. Amém? Isso é uma alegria para o meu coração. Querido, se todo mundo aqui, ninguém acreditasse em mim, tá tudo bem. Mas só esse homem falar isso, profeta, eu voltei para Jesus por conta dessas lives. Isso aqui para mim eu já ganhei todo o tempo que eu fiquei aqui na internet, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma para Deus vale mais que toda a Terra, o planeta Terra. Continuem firmes, queridos. No caminho. Fiquem firmes. As lutas vão vir, o diabo vai se levantar. Use os segredos que eu estou te ensinando aqui, as armaduras espirituais, a fé, o jejum, a oração. Isso vai fortalecer você no mundo espiritual e não há demônios que vão destruir a tua vida. Não há demônios que vão tocar na tua casa, entrar na tua casa, tocar nos teus filhos. Não tem demônio que vai bater de frente com você. Amém, queridos? Glória a Deus. Anote essa frase aí. Anote isso daí aí. Quando nós entendemos o mundo espiritual, quando nós entendemos os segredos do mundo do espírito, a nossa vida começa a andar de maneira espiritual. Como você pode andar de maneira espiritual se você não conhece o mundo espiritual? Como pode alguém andar de maneira espiritual sem conhecer o mundo espiritual? Como pode alguém conhecer a Deus se ele não conhece a Deus? Como pode alguém andar com Deus, caminhar com Deus, se ele não conhece a Deus? Jó, ele disse uma frase muito forte para o nosso espírito, para o nosso ensino. Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Hoje eu te conheço de andar contigo. Você percebe que existe uma distinção muito grande daqueles que conhecem a Deus de ouvir e aqueles que conhecem a Deus de andar com Ele de maneira espiritual? Existe uma grande diferença de pessoas que conhecem a Deus. Mas será que essa pessoa anda com Deus? Será que de fato você anda com Deus? Será que de fato você está andando lado a lado com Deus? Eu vou te dar um diagnóstico aqui para você saber se você está andando com Deus. Anote aí. Se os sinais estão acompanhando a tua vida, você está caminhando com Deus. Porque não há como alguém caminhar com Deus e não ter sinais e prodígios. Não há como alguém andar com Deus e não ter poder de Deus manifestado na vida das pessoas. Não tem como. Uma vez que Deus ele vem na vida das pessoas, ele vem transformando a vida das pessoas. Todas as pessoas que eu conheço, as pessoas que se aproximam de mim, a maioria se aproximam de Deus. Não porque eu tenho algo melhor que as pessoas, mas porque eu carrego a amizade com Deus. Eu carrego a presença de Deus. E essas pessoas começam, dentro dos seus espíritos, ter fome daquilo que está dentro de mim, que na verdade é o Espírito Santo de Deus. Anote isso que eu vou te ensinar aqui. A unção, ela atrai as almas. Vou repetir de novo. A unção, a intimidade, ela atrai as almas. Ela atrai as almas. Quando nós temos o poder de Deus, a glória de Deus, pessoas são atraídas para ser alcançadas. O próprio Jesus vai atrair pessoas até você, porque você carrega a presença de Deus. Sabe por que tem pessoas que não ganham pessoas para Jesus? Porque elas não carregam a presença. Elas não carregam a glória, elas não carregam a presença de Deus. Como consequência, você não tem nada que te diferencia do mundo. O que te diferencia do mundo? A presença, querido. O que diferencia você de uma pessoa que é mundana? A presença. A glória de Deus. É você andar com Deus. É quando as pessoas param perto de você e começam a falar assim, cara, esse homem tem alguma coisa diferente.
ele tem alguma coisa diferente. Quantas pessoas eu tô paradinho na fila do banco, eu tô quietinho em algum lugar, a pessoa chega para mim e fala assim, deixa eu te contar um testemunho aqui. Recentemente, tem mais ou menos tem uns meses isso, né? A minha esposa, não sei se ela tá aqui na live, a pastora Natália, e alguns meses atrás, eu fui com ela numa feira. Eu fui com ela na feira, preste bem atenção. Preste bem atenção, querido, como que Deus ele confirma o teu chamado até mesmo por meio das pessoas. Eu tava na feira, quietinho, né, comprando as frutas ali para meus filhos, e naquele momento, eu lembro até agora, o rapaz que me chamou, ele era o que estava vendendo temperos. Ele vendia vários temperos, né? Cominho, o chimichurri lá, enfim. Vários temperos ali em cima da mesa. E ele falou assim, ei, você, profeta, vem aqui. Ele falou assim comigo, vem aqui, profeta. Eu falei assim, como você me conhece? Você me conhece de algum lugar? Você me viu na internet? Você me viu em algum lugar? Ele falou, não. Eu não te vi em nenhum lugar, mas eu sei que você é um profeta de Deus. Querido, Deus ele confirma o teu chamado. Ele confirma o teu ministério. Isso acontece muito comigo. Às vezes quando eu estou orando no monte, recentemente eu fui orar no monte com um dos meus discípulos, e um homem saiu do meio do mato, do meio do nada, e falou assim, continue pregando o que você está pregando, porque você prega verdadeiramente o que um profeta prega. Ensina a verdade. Ensina as pessoas o reino de Deus. Aproxima pessoas de Jesus. Continue, estou me agradando daquilo que você está fazendo. Isso foi recentemente. Não tem 3 meses isso. Deus ele confirma, querido, quando nós estamos no caminho certo. Mas eu preciso praticar aquilo que a Bíblia coloca. Eu preciso andar de maneira espiritual. Não há como você agradar a Deus andando de maneira física e biológica, querido. Nós agradamos a Deus, andamos com Deus, levamos uma vida de intimidade com Deus. E isso move o mundo espiritual ao nosso favor. Quando nós andamos com Deus, o mundo espiritual se converge a nós. Os céus olham para nós. Os anjos olham para nós. Os anjos almejam estar conosco, porque nós carregamos a glória de Deus. O Deus Espírito Santo está dentro de nós, nos movendo, nos transformando. O Espírito de Deus, o maior dos Espíritos, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, mora dentro de nós. E quando nós andamos de maneira espiritual, andamos e conhecemos o mundo do Espírito, nós começamos a convergir as coisas espirituais. Querido, deixa eu te ensinar uma coisa aqui, preste bem atenção. Muitas pessoas, elas querem receber bênçãos de Deus. Elas querem prosperar muito. Preste bem atenção no que você vai aprender aqui agora. Elas querem prosperar, elas querem ter bons salários, elas querem que a empresa fature 6 dígitos, 7 dígitos. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui, preste bem atenção. Se você não andar de maneira espiritual, você não vai poder colher as bênçãos espirituais. Deixa eu ler um texto para você aqui da Bíblia. Eu quero que você abra a tua Bíblia aí comigo, em Efésios. Efésios, capítulo 1. Eu quero que você abra a tua Bíblia aí comigo. Se você tem tua Bíblia aí, abre tua Bíblia comigo aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Anote aí, em nome de Jesus, esse texto. Eu quero que você aprenda isso para nunca mais você ficar reclamando com Deus. Ai, Deus, por que eu oro tanto, eu não recebo bênção? Deus, por que eu oro tanto e não acontece nada? Deus, por que eu oro tanto e minha vida continua a mesma coisa? Deus, por que eu oro tanto por um bom trabalho, um bom emprego e não acontece nada? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Olha lá, Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, olha lá, já nos abençoou, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Eu vou repetir de novo. As bênçãos, querido, não são físicas. Elas nascem no mundo espiritual para nós. Nós atraímos essas bênçãos quando nós andamos de maneira espiritual. Quando você é uma pessoa carnal, uma pessoa que anda na carne, uma pessoa biológica, uma pessoa que não olha para as coisas espirituais, não obedece à palavra de Deus, não anda com Deus, não anda de maneira espiritual, não tem uma vida de amizade com Deus, uma vida de intimidade com o Senhor, essa pessoa não consegue colher bênçãos, querido, da parte de Deus. A Bíblia diz que aquele que é carne,
Jesus ele disse isso para Nicodemos. Nicodemos, você é mestre em Israel e não conhece o que eu estou te ensinando aqui? Você é mestre, conhece os profetas, conhece o Velho Testamento todo, conhece as leis mosaicas e não conhece o que eu estou falando para você? Aquele que não nasce da água e do Espírito não pode herdar o reino dos céus. Não sou eu que estou dizendo, querido, é a Bíblia. É a palavra de Deus. Quem não é espiritual, não pode colher as bênçãos de Deus, porque as bênçãos de Deus são espirituais. Letícia Vasconcelos, eu vou ter que te bloquear, infelizmente. Você não quer nada com Deus, não. Você já está com cabresto na tua mente espiritualmente. Espero que Deus possa abrir teus olhos no futuro em nome de Jesus. Eu tive que bloquear, querido. Tem pessoas que não querem nada com Deus. Mesmo vendo a palavra, não querem compreender. Então, não posso fazer nada, tá? Infelizmente, vou ter que bloquear. Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha o que a Bíblia diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Querido, as bênçãos não são físicas. As pessoas querem colher bênçãos no mundo físico sem andar de maneira espiritual. As pessoas querem viver de maneira próspera com Deus sem viver de maneira espiritual. Querido, você não vai ter nada da parte de Deus. Desculpa te falar isso. Nada. Profeta, mas eu tenho muito dinheiro. Eu tenho 6 dígitos na minha conta. Eu faturo muito dinheiro no mês. Será que essa prosperidade vem de Deus? Será que isso vem de Deus? Será que de fato essa prosperidade na tua vida vem de Deus? Porque toda prosperidade que vem para te afastar de Deus, como aquela prosperidade do jovem rico, Jesus ele disse: honre teu pai e tua mãe, ame a Deus sobre todas as coisas. Mestre, sobre tudo isso eu tenho feito. Tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. E Jesus ele diz: mas te falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você tem e dê aos pobres e me segue. Jesus chamou ele, querido, para o ministério. Aquele jovem seria um dos discípulos de Jesus. Ele recusou ser discípulo do Salvador, do Criador dos céus e da terra. O jovem rico não só se apaixonou pelos bens materiais, mas ele também deixou o que era mais importante, as bênçãos espirituais que eram mais importantes. As bênçãos que Jesus ele disse: você que está aqui não amontoe riquezas na terra. Não amontoe riqueza na terra onde a praça e a ferrugem corrói, mas amontoe riqueza no reino dos céus, aonde os ladrões não roubam, não minam e as traças não corroem. Amado Deus, preste bem atenção. Preste bem atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante para a tua vida. Você precisa andar de maneira espiritual. Você não só vai perder as bênçãos de Deus, como você não vai conseguir manifestar o poder de Deus em lugar nenhum. Você não somente vai ser deixado de lado. Profeta, Deus pode deixar pessoas de lado? É claro que sim, querido. Deus fez isso durante a Bíblia inteira. Deus abandonou o povo que era murmurador no Egito. Deus, depois que o povo começou a murmurar no deserto, Deus os abandona, eles ficam 40 anos rodando em volta do rabo. Eu sei que talvez você ouviu um evangelho totalmente diferente do que você está aprendendo aqui nessas lives. Querido, mas eu estou aqui te pregando a verdade. Leia a tua Bíblia. É só ler a Bíblia. Deus não vai mendigar o teu amor. Deus ele não vai ficar implorando para você para buscar a Ele. Deus não precisa de você, querido. Eu já falei isso aqui várias vezes. Somos nós que precisamos de Deus. Somos nós que precisamos buscar a Deus. Somos nós que precisamos e dependemos de Deus para tudo. O que acontece com o homem se ele morrer agora sem Deus? Querido, eu estava lendo um livro ontem sobre Kenneth Hagin. Kenneth Hagin é um pastor que eu gosto muito. Eu me identifico muito com aquilo que ele ensina, mas não tudo, tá? Não tudo. Eu retenho aquilo que é bom. Ele foi um grande homem nessa terra e ele escreveu um livro quando ele foi ao inferno, chamado Fui ao Inferno. Quem quiser ler depois, você pode ler. Eu terminei ontem. E ele mostra, querido, as experiências que ele teve. Ele era uma pessoa que era da igreja. Ele foi para a igreja, estava na igreja. Mas quando o coração dele parou, ele começou a descer à profundeza da terra. Ele começou a descer para o inferno e ele começou a questionar a Deus. Mas Deus, eu não estava na tua casa. Eu não estava na igreja.
Eu não estava fazendo aquilo que a tua palavra diz? E Jesus, ele disse para o Kenneth Hagin, ele disse assim, você não me ama? Você faz isso por religião? Você não me ama? Eu não vou pegar uma pessoa que não me ama e passar a eternidade comigo se você não me ama? O que Deus ele colocou? Qual que é o maior mandamento? Ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo o que você tem, com tudo o que você é. Pessoas, querido, estão indo para o inferno porque entraram numa zona de piloto automático de religião. Tem pessoas que estão pregando hoje por religiosidade. Tem pessoas que estão pregando hoje, tocando no altar por religiosidade. O amor a Deus é a chave da salvação. Quando nós amamos a Deus, querido, nada mais importa. Nada mais importa. Quando eu amo a Deus, nada mais importa. Se me faltar o dinheiro, nada mais importa. Se eu não tiver um carro, nada mais importa. Se eu não tiver uma casa, eu estou pagando aluguel, nada mais importa. O que mais importa nessa terra é o quanto nós amamos a Deus. Kenneth Hagin, um pregador do evangelho, ia para o inferno pregando a palavra. E isso está condizendo com a carta aos Efésios, lá em Apocalipse. A igreja de Éfeso. Vocês estão fazendo tudo certo, mas abandonaram o primeiro amor. Vocês fazem hoje por religião. Vocês não fazem mais por amor. Toma cuidado com isso, amado. Pregadores que estão aqui me ouvindo. Pregadores, líderes, pastores, pastoras, apóstolos, apóstolas. Toma cuidado com isso. Muitas pessoas estão deixando o amor de lado para fazer a performance. Para fazer o performance. Ter uma performance na igreja. Deus não nos chamou, querido, para ter performance. Deus nos chamou para amá-lo. Deus nos chamou para amá-lo. E o resto é consequência. Aprenda isso em nome de Jesus. Pessoas, querido, hoje, infelizmente estão no inferno. Porque não amaram a Deus. Eu sei que essa verdade é triste. Eu sei que essa verdade é triste, eu sei disso. Eu já me questionei muitas vezes sobre isso. Mas Deus não vai obrigar ninguém a passar a eternidade com Ele se não ama. Deus não vai te pegar à força e te obrigar a amá-lo por toda a eternidade. Deus, ele é um cavaleiro, querido. Nós precisamos, em nome de Jesus, voltar ao primeiro amor. Quando nós falamos de batalhas espirituais, querido, se não tiver amor, nada vale. 1 Coríntios capítulo 13. De nada vale. Ame a Deus, querido, se apaixone por Ele de novo. Busque a Ele com tudo que você pode. Se talvez o teu amor esteja se esfriando, volte a Deus o mais rápido possível. Busca Ele, dobre o teu joelho no chão, sabe, busca Ele, chore na presença dEle, derrama suas lágrimas ao chão. Volte a Deus enquanto tem tempo, querido. Ainda há tempo, você está respirando. Se você está respirando, os seus pulmões estão se enchendo de ar. Ainda há esperança para você. Volte para Deus, querido. Eu não estou pregando aqui nessas lives religiosidade. Você percebe que eu nem fico falando aqui o nome da minha igreja para vocês, o nome da igreja que eu pastoreio. O foco não é trazer pessoas para a igreja que eu pastoreio. O foco é levar pessoas a Jesus. Levar pessoas aos pés de Cristo. Se a tua igreja é uma igreja abençoada, glória a Deus por isso. Sirva a Deus lá dentro. Mas não deixe de amar a Deus, não deixe de buscar a Deus com autoridade. Não deixe de amar a Deus, porque isso é o que mais importa hoje. Nada mais importa, querido. Ainda que você passe a tua vida inteira esquentando um banco, não é isso que Deus quer para você, é claro. Você tem um chamado. Mas se você ama a Deus, você tem um lugar reservado no reino dos céus. Ao passo que tem pessoas que trabalham a vida inteira e deixam de amar a Deus. São coisas antagônicas. Lembre-se que a igreja de Éfeso deixou o primeiro amor. A igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor, está escrito, querido, Apocalipse. Vamos ler aqui. Você que está aqui nessa live, que talvez não tenha tanto conhecimento da palavra, eu vou abrir aqui a Bíblia com você. Apocalipse, abra aí a Bíblia comigo.
Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler o versículo... Presta bem atenção o que Jesus disse à igreja. Eu vou ler a carta inteira para fixar o conhecimento em você, tá bom? Eu vou ler a carta inteira que o próprio Jesus, falando a João, o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, ele orientou ao pastor que estava na igreja de Éfeso. Preste bem atenção no que eu vou ler aqui, preste bem atenção, isso aqui é importante. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas, queridos, são as 7 igrejas. E os 7 candelabros são... os 7 candelabros... Deixa eu pegar aqui para você. Só lembrar aqui que deu um branco agora. Faz um tempinho que eu não leio o livro de Apocalipse. Mas eu vou pegar aqui para você, só um segundinho. Ó, aos 7 candelabros de ouro, vou ler o versículo 20 do capítulo 1. Quanto ao mistério das 7 igrejas, que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas, é isso mesmo. As 7 estrelas são os 7 anjos, os 7 pastores que estavam pastoreando as 7 igrejas. E os 7 candelabros eram as igrejas. Agora, olha o que a Bíblia está dizendo. Aquele que conserva as estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros, ou seja, Jesus conserva os pastores e ele também anda no meio da igreja. Preste bem atenção. Versículo 2. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Ele está falando da igreja de Éfeso. Preste bem atenção, querido. Preste bem atenção que você vai aprender aqui, isso aqui é importante. Eu conheço o seu esforço e a sua perseverança. Olha lá, a igreja era uma igreja que tinha esforço e perseverança. Vai vendo as qualidades da igreja de Éfeso. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se dizem ou declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Tem muitas pessoas que estão aí, né, se declarando apóstolos e não são apóstolos, tá, gente? A gente vai falar sobre isso no futuro. O que categoriza um apóstolo, tá bom? O que é um apóstolo? Nós vamos falar sobre isso no futuro. Versículo 3. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Eu tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Olha lá. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Você percebe que a igreja tinha muitas coisas boas. Eles tinham muitas coisas boas. Eles depunham os apóstolos, tiravam os apóstolos mentirosos, tiravam da igreja os falsos, não suportavam os maus, eram perseverantes. Mas tudo isso não tem sentido se não tiver amor. Tá entendendo o que eu estou falando para você aqui? Tá entendendo esse ensino aqui, querido? Espero que você esteja entendendo isso aqui. Se não tiver o primeiro amor, de nada vale. Não existe nada que você faça, que você pode fazer sem amor, que tem validade, que tem valia. Tudo é feito por meio do amor. 1 Coríntios capítulo 13. O amor, tudo crê, tudo suporta. O amor é o sentido de tudo. Amém, queridos? O amor é a maior importância que nós temos que colocar. O amor a Deus. O amor ao Senhor, a Deus. Amá-lo com todo o nosso coração. Amém? Eu vou terminar a carta aqui só para a gente frisar esse conhecimento. Eu estou lendo agora Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Porém, tenho contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que é candelabro? Você já aprendeu aqui comigo. O candelabro é a igreja. Deus irá fechar aquela igreja. Fechar aquela igreja. Virei até você e tirarei o candelabro do seu lugar. Mas você tem ao seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas. Queridos, depois eu ensino vocês sobre isso. Nicolaítas era uma organização, né? Eram pessoas naquela época que tinham várias práticas pecaminosas terríveis, como imoralidade sexual no meio da igreja, enfim, tinha muitas coisas, tá? Vocês odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor eu darei o direito de se assentar e de se alimentar, né, da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia. Querido, o que eu quero concluir essa live, nós estamos falando sobre mundo espiritual, sobre reino espiritual. Nós falamos sobre um pouco da armadura de Deus, falamos um pouco aqui sobre como se mover no mundo espiritual, falamos também como ter bênçãos da parte de Deus de maneira espiritual,
E agora nós estamos concluindo sobre o amor a Deus, que também é um pré-requisito para que você possa andar no mundo espiritual. Amém? Por que Deus vai te dar poder se você não ama Ele? Por que Deus vai te alcançar com o poder dele, com a unção, se você não o ama? Não existe isso, amado. Não existe isso. Lembre-se, o poder de Deus, a autoridade de Deus, vem de um relacionamento e de práticas dos códigos contidos na palavra de Deus de maneira espiritual. As chaves espirituais que estão contidas na palavra de Deus. Tudo bem? Glória a Deus até aqui? Bênção demais? Espero que você tenha aqui aprendido muito nessa live. Já vai dar aqui, né? Já deu mais de 1 hora de live. Espero que você tenha aprendido muito aqui, em nome de Jesus. Não somente comigo, né? Mas com principalmente a palavra e o Espírito Santo de Deus, que nos ensina com tanta autoridade e com tanta sabedoria. Queridos, rapidinho, eu vou dar os recados aqui. Espero que você tenha aprendido muito aqui em nome de Jesus. O meu objetivo aqui é que você possa crescer com Deus de maneira profunda, de maneira íntima e possa viver de verdade uma vida de intimidade com Deus, de relacionamento com o Senhor, tá? Então preste bem atenção no que eu vou falar aqui para você. Todos os dias eu estou com vocês às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, 19 horas da noite. 9 da manhã e 7 da noite. Não perca, querido, as lives. Você percebe que cada live é mais que um curso aqui para vocês. Cada live que eu estou ensinando aqui é muito mais que um curso. Eu comprei cursos na internet no passado que não entregam 1% do que eu estou te entregando aqui. E eu não estou exagerando. Eu estou falando a verdade. A pessoa dava voltas e dava voltas e dava voltas e dava voltas e não ensinava nada, só ficava dando voltas. Aqui você está aprendendo um conteúdo maravilhoso, de conteúdo de calibre, de peso, bíblico e espiritual. Então dê valor. Amém, querido? Dê valor ao que você está aprendendo aqui nessas lives. Tudo bem? Deus te trouxe até aqui porque Ele quer te ensinar e te levar a um nível não somente de conteúdo, de conhecimento e sabedoria, mas também a ser usado no poder de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Tudo bem, amados? Tudo certo até aqui? Então, dê valor. Você está aprendendo aqui de maneira gratuita, no YouTube, está tudo salvo lá no YouTube. Eu estou também, querido, no YouTube. Se você quiser ir lá me seguir, vá lá. Siga para você não perder os próximos conteúdos, tá bom? Todas as minhas lives, todos os meus vídeos estão aqui nas plataformas. Você pode se alimentar da palavra, você pode aqui, em nome de Jesus, crescer muito aqui no aprendizado da palavra do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Você que está aqui que não me segue, siga para você não perder, querido, os conteúdos. Amém? Siga para você não perder os vídeos, as lives que eu estou subindo para vocês também no YouTube. Não perca, querido. Esse ensino é maravilhoso para a tua vida, vai destravar a sua vida espiritual com Deus. Amém? Vai destravar a sua vida espiritual com o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Glória a Deus. Deus abençoe vocês também, todos aqui que deram de alguma forma aqui um presente aqui, né? Presentearam aqui na live de alguma forma, honrando a minha vida. Que Deus abençoe sua vida, querido, em nome de Jesus. Deus abençoe cada carinho de vocês aqui na live, tá? Eu ia dar um recado para vocês. Ah, lembrei. Querido, no culto da terça-feira que vem é a virada do ano, né? O último dia do ano. Então nós não vamos ter a live da noite, tá bom? Porque nós vamos ter o culto da virada aqui na igreja que eu pastoreio. Eu pastoreio uma igreja aqui em São Paulo. Então eu não vou estar à noite. Quem quiser ouvir a pregação que eu vou trazer ali no culto da virada, e gente, vai ser uma ministração poderosa para a tua vida, não perca. Eu não vou dar spoiler aqui da pregação, tá? Eu não vou dar spoiler, mas eu vou falar sobre novos começos. Eu vou falar sobre novos começos com Deus. Então não perca. Essa pregação vai estar o culto vai começar às 9h30. Então possivelmente eu vou ligar a live para vocês às 10h30 da noite. E eu vou falar sobre esse tema no culto da virada. Novos começos. Não perca essa live, é muito importante para sua vida, tá? Vai ser lá pelo Instagram da igreja. Eu só tô dando um recado aqui para vocês à noite não entrarem no culto da virada. Eu não vou estar aqui à noite, tá? Eu vou estar no culto aqui da igreja. Tudo bem, amados? Glória a Deus. Bênção demais. Maravilha. Deixa eu ver se estou esquecendo mais de alguma coisa. Não estou esquecendo mais de nada. Tudo bem, queridos? Eu acho que não. Glória a Deus. Essa live foi abençoada para a tua vida. Deu para você aprender bastante coisa aqui. Espero que sim. Espero que você tenha crescido muito aqui em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus, queridos, por mais essa live. Fecha os teus olhos aí. Vamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem falado conosco e nos ensinado em nome de Jesus. Amado Deus, obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Pai, eu não tenho nem palavras para te agradecer do quanto o Senhor tem sido benevolente conosco. O quanto o Senhor tem sido amoroso conosco. O quanto o Senhor tem nos ensinado
e nos trazido a sabedoria do alto. A sabedoria que só pode vir de Deus. Até porque, Senhor, a tua palavra diz que o princípio da sabedoria, o temor a Deus, é o princípio de toda a sabedoria. Quanto mais nós te tememos, quanto mais nós te amamos, mais sabedoria o Senhor derrama sobre nós. Eu peço para que o Senhor venha dar sabedoria ao teu povo, a essas vidas tão importantes, tão preciosas para ti, Senhor. São teus filhos, Pai. Então zele, por favor, Senhor. Espírito Santo, insista neles. Zele pela vida de cada um deles, para que eles possam ter salvação por meio do teu Filho, ó Pai, Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado pelo amor, obrigado pela presença, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu te dou, Pai, toda a honra e toda a glória e todo o louvor, para todo sempre, até a tua volta e depois da tua volta. Maranata, Jesus. Esperamos a tua volta. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua casa, a sua vida, em nome de Jesus. E outra coisa, querido, deixa eu só falar uma coisa aqui. Amados que estão aqui na live. Querido, se você não gosta do conteúdo que está aqui, não entre mais na live. Simples assim, tudo bem? É um pedido que eu te faço. Não entra na live. Se você não gosta do que eu estou ensinando aqui, a palavra de Deus, não entre na live. Simples assim. Busque fazer outra coisa da vida. Tá bom? Só esse conselho que eu vou te dar. Não entre aqui para perturbar a vida dos irmãos, como os fariseus faziam. Eles não entravam nos céus e impediam as pessoas também de entrar. Você quer ir para o inferno, querido? Vai para o inferno sozinho. Mas não impeça as pessoas de entrar no reino dos céus. É só um conselho que eu te dou. Tudo bem? Glória a Deus. Amados, então é isso. Que Deus abençoe sua noite grandemente. Tenha uma noite abençoada com Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Sem sacrifício não tem fogo e não tem poder de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amanhã nós estaremos aqui às 9 horas da manhã, se o nosso Deus nos permitir, em nome de Jesus. Grande abraço, querido. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Tá bom? Fica com Deus. Até mais. Aleluia.